Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente tem um tema pela frente que é, olha, simplesmente fascinante. Nós vamos embarcar em uma jornada que sai lá dos reinos imaginativos e futuristas da ficção científica e aterrissa direto nas estruturas gramaticais que a gente usa para construir literalmente esses mundos. É muito louco pensar que a mesma mente humana que consegue inventar viagens no tempo ou raças alienígenas também desenvolveu toda uma engenharia linguística complexa para conseguir colocar essas ideias no papel, né? Para a gente não se perder nessa viagem, vamos dar uma olhadinha rápida no nosso roteiro de hoje. A gente vai começar explorando a pergunta central, passar pela arte da reviravolta e conhecer os subgêneros da ficção científica. Depois, a gente entra no dilema de Asimov, mergulha na mecânica do texto e fecha com a subordinação na prática. Bora lá? Ponto 1. A pergunta central. A gente costuma pensar na literatura como um reflexo da nossa realidade, certo? Mas, em alguns gêneros bem específicos, a ficção, na verdade, chega antes da realidade, de um jeito até meio assustador. O contraste aqui é muito interessante. Pensem bem, de um lado a gente tem um módulo espacial voltando para a Terra e do outro um submarino moderno explorando as profundezas. Hoje é fácil distinguir ficção de realidade porque a gente sabe que essas duas coisas existem. Mas imagina só, conceitos como submarinos cruzando os oceanos ou foguetes chegando à Lua já estavam vivinhos na imaginação de escritores tipo Júlio Verne, muito, mas muito antes de alguém conseguir construir um. Quando Verne descreveu essas supermáquinas, a fotografia tinha acabado de ser inventada e a gente mal sabia usar a eletricidade direito. A imaginação foi literalmente o nosso primeiro projeto de engenharia. E o que impulsiona toda essa imaginação? O gênero inteiro da ficção científica se apoia numa única perguntinha, que funciona como um mantra absoluto. E se? E se a gente pudesse viajar no tempo? E se existisse vida em outros planetas? E se os robôs tivessem sentimentos de verdade? É exatamente essa condição hipotética super simples que serve de motor para criar universos inteiros e desafiar os limites do que a gente acha que é real hoje. Ponto 2. A arte da reviravolta. Bom, na ficção científica, um recurso que os autores adoram usar para prender a nossa atenção é o famoso plot twist, aquela reviravolta que vira história de cabeça para baixo. A gente vai ver isso na prática agora, com um conto genial chamado Planetas Habitados. Dá uma olhada nesse trechinho do diálogo entre dois personagens. Um deles fala assim: "Acho difícil visualizar planetas habitados com seres iguais a nós. Quando a gente lê isso, uma estratégia muito boa de leitura ativa é dar um pause e criar hipóteses. Quem é que está falando isso? Onde eles estão? O nosso cérebro automaticamente já assume que são dois humanos olhando para o céu estrelado, não é verdade? Mas aí, o autor começa a jogar umas pistas bem estranhas no meio do texto. Um dos personagens, imaginando como seriam os habitantes desses outros planetas, solta essa. Talvez eles tenham duas antenas na cabeça, um olho atrás, outro na frente, 4 braços e 6 patas. Peraí, essa é uma descrição bem monstruosa de um alienígena. Ou será que não? E é aqui que a gente vê como montar o quebra-cabeça do texto faz toda a diferença. Juntando as pistas, a coisa fica bizarra. Olha só, os personagens chamam de monstros pavorosos os seres que têm só 2 braços e um par de olhos na cara. E eles chamam a si mesmos de gente normal. Para coroar, no final da história, um vira para o outro e fala: "Toque aqui a antena", e ainda pede para tomar cuidado na hora de sair, porque, segundo ele, 6 patas fazem muito barulho. E tcharam! Aqui está a nossa grande revelação cinematográfica. Os personagens conversando não são humanos de jeito nenhum. Eles são os alienígenas. E adivinha quem são os monstros pavorosos, bizarros e hipotéticos de 2 braços que eles estão debatendo? Nós, os humanos. O autor inverteu a nossa perspectiva completamente, usando puramente pistas textuais para construir esse plot twist perfeito. Sensacional, né? Ponto 3. Subgêneros da ficção científica. Histórias como essa provam pra gente que o gênero vai muito além de um monte de nave espacial voando por aí. A ficção científica é um universo gigantesco, super diversificado. É cheio de subgêneros, como se fossem vários sabores diferentes. A gente tem o cyberpunk, focado em alta tecnologia e implantes corporais. A distopia, que mostra aquelas sociedades futuras super opressoras. As clássicas histórias de viagem no tempo. Os cenários de pós-apocalipse, mostrando o mundo depois de uma catástrofe global. E o afrofuturismo, que mistura ficção científica com toda a requisa da cosmologia e cultura africanas. Aquele conto dos alienígenas que a gente acabou de ver se encaixa perfeitamente na temática mais clássica de vida extraterrestre. Ponto 4. O dilema de Asimov. Tem um
outro subgênero que ama explorar as consequências do nosso avanço tecnológico, trazendo uns dilemas éticos pesadíssimos para a mesa. E, sinceramente, ninguém faz isso melhor do que o mestre Isaac Asimov. Vamos dar uma olhada num trecho dele. Aqui a gente conhece o Gregory, um cara que está com câncer inoperável e tem pouquíssimo tempo de vida. Ele vira para a esposa e diz: "Sou o caso perfeito, Tertia. Mike cuidará de mim." O grande detalhe: Mike não é um médico. O Mike é um robô em miniatura que, usando uma tecnologia super experimental, vai ser injetado dentro do corpo do Gregory. Então, a tensão central da história está justamente nesse embate ético e emocional. O Gregory recusa bater o pé contra tratamentos convencionais, tipo quimioterapia, e entrega a vida dele totalmente nas mãos de uma tecnologia futurista que ninguém provou que funciona: a miniaturização robótica. Do outro lado, a esposa dele, Terticia, representa exatamente o nosso ceticismo quando a gente dá de cara com uma ciência totalmente nova. É aquela clássica queda de braço entre o que a gente conhece e o que é totalmente desconhecido. Ponto 5. A mecânica do texto. Agora para e pensa comigo, como é que a gente consegue formular pensamentos tão complexos sobre ética, alienígenas de 6 patas e robôs injetáveis? Para expressar ideias tão profundas, a linguagem precisa de uma mecânica que dê conta do recado. Vamos fazer uma ponte bem legal agora, saindo da literatura e caindo direto na engenharia da nossa língua portuguesa. Da mesma forma que o robozinho Mike depende de um corpo humano para navegar e fazer o que ele precisa, algumas partes de uma frase dependem totalmente de outras. E é exatamente aqui que entram a coordenação e a subordinação. Orações coordenadas são independentes, elas se garantem sozinhas. Já as orações subordinadas são completas dependentes, elas precisam de uma oração principal para fazer o menor sentido. Vamos ver isso funcionando na prática com o texto do Asimov. Em uma estrutura de coordenação, a gente tem: tinha um câncer inoperável e havia recusado o tratamento. Se a gente passar a tesoura bem no meio, as duas metades continuam vivas e com sentido completo. Tinha um câncer inoperável, você entende. Havia recusado o tratamento, você também entende. Elas são como dois astronautas totalmente autossuficientes trabalhando lado a lado. Mas agora, olha o contraste com a subordinação, também do Asimov. Sabemos do que os robôs são capazes. Tanto isolar só a palavra sabemos. Fica um vazio, não fica? Sabemos o quê? Pede um complemento na hora. A segunda parte, do que os robôs são capazes, também não para em peçazinha. Uma parte precisa da outra para respirar. Isso é subordinação. A segunda oração está ali, subordinada trabalhando para a primeira. Ponto 6. Subordinação na prática. Bora mergulhar na prática. Entender sintaxe não precisa dar dor de cabeça, na verdade, vira quase uma fórmula de matemática quando a gente aprende a visualizar o esquema. Essa tabela aqui resume perfeitamente o nosso material. As orações subordinadas são meio que mestres do disfarce. Elas podem assumir 3 funções principais: atuar como um substantivo, que a gente chama de substantivas, atuar como um adjetivo para dar uma característica, que são as adjetivas, ou como um advérbio para dar circunstância da ação, as adverbiais. E agora eu vou compartilhar um truque de ouro que salva a vida de muita gente para identificar as orações substantivas num piscar de olhos. É só tentar trocar toda a oração subordinada pela palavra isso. Olha o exemplo. Na frase sei que é perigoso, você arranca o final e coloca isso. Fica sei, isso. Fez sentido sintático? Fez, totalmente. Pronto, você acabou de identificar uma oração substantiva sem sofrimento nenhum. Passando para as orações adjetivas, a gente percebe como um simples sinalzinho de pontuação tem o poder de mudar todo o cenário. A diferença entre uma adjetiva restritiva e uma explicativa é literalmente a vírgula. Se você não coloca a vírgula, você está restringindo. A tecnologia que salva vidas é cara. Isso significa que somente essa tecnologia específica que salva vidas é cara, as outras não. Mas se você colocar as vírgulas, a tecnologia que salva vidas é cara, o jogo vira. Você passa a explicar uma característica geral, dizendo que toda tecnologia é cara e, por um acaso, também salva vidas. Percebeu? Uma vírgula mudou completamente o que você estava afirmando. E, para fechar o nosso trio, as adverbiais. São elas que dão todo o pano de fundo, todo o contexto da história. Elas podem estabelecer a causa usando um porquê, a consequência com um tão que, uma condição como o nosso famosíssimo se da ficção científica, uma concessão com o embora, a finalidade da coisa toda usando o para quê, ou o tempo através do quando. É prestando atenção nessas conjunções que a gente entende as regras de causa e efeito dentro de qualquer texto. Para amarrar tudo que a gente explorou hoje, a ideia é juntar a imaginação da literatura futurista com a engenharia da nossa gramática numa provocação só.
Eu vou deixar uma pergunta final para a gente pensar, que, a propósito, foi construída redondinha usando orações subordinadas. Qual avanço tecnológico, que ainda é ficção, se tornará realidade para que o mundo mude completamente? Vamos continuar imaginando, continuar soltando nossos ICs, mas agora prestando um pouquinho mais de atenção na arquitetura das palavras que a gente usa para construir as respostas. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje, pessoal. Até a próxima!